Boa noite. Boa noite. Novidades sobre o governo Vargas. Retrospectiva e análise sobre o possível fim do governo Vargas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal Ontem. Quando a era Vargas começou, estávamos em plena Revolução de 1930, que foi um conflito armado coordenado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que impediu que o presidente Júlio Prestes, já eleito, chegasse ao poder, dando assim um fim na República Velha. Após o rompimento da aliança dos mineiros com os paulistas, conhecido como política do café com leite, indicaram o paulista Júlio Prestes para candidato à presidência da República. Em reação, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. Em 1 de março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, que deram a vitória ao candidato paulista. Porém, ele não tomou posse em virtude do golpe de Estado desencadeado a 3 de outubro de 1930. Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil. Além disso, a Constituição de 1891 também foi removida por Getúlio Vargas. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do país e foi promulgada 2 anos depois de negociações após a queda do imperador Dom Pedro II. Ela foi inspirada no exemplo norte-americano e sempre foi moldada na filosofia francesa do positivismo. E agora fica com a nossa Garota do Tempo, onde ela vai falar as novidades para vocês. É com você, Clarice. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Gisele. O clima está tenso em todo o país, especialmente em São Paulo, pois Getúlio Vargas comprou milhares de safras de café e mandou queimá-las. O que antes o Brasil lucrava 445 milhões de dólares, passou a lucrar apenas 118 milhões de dólares após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Gisele. Obrigada, Brasil. Obrigado, Clarice. E agora, voltando às nossas notícias normais, iremos falar sobre Vargas. Vargas, na verdade, ele também teve a sua fase do povo. E nessa fase ele também implantou as férias assalariadas, onde, mesmo em seu período de férias, o indivíduo ele poderá ganhar seu salário. Também foi implantado o voto feminino e o voto secreto, além da regularização do trabalho infantil e da mulher. Agora falaremos com a nossa repórter Cecília Meireles, que está em São Paulo com o empresário paulista. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Zélia. Estamos aqui com o empresário Jared para saber a sua opinião sobre o governo de Vargas. Bem, minha opinião sobre o governo, no mandato dele, é porque ele favoreceu só os pobres, né? A classe mais baixa, a classe mais humilde, e não me favoreceu tanto. Como eu tenho uma empresa, né? Uma empresa de roupas, e agora eu tenho que dar férias assalariadas para os meus trabalhadores, né? E isso complicou muito minhas situações. Minhas ações caíram bastante, sabe? E, tipo assim, antes dele, o meu dinheiro subiu demais. Nossa, o rendimento da minha empresa era muito maior. E durante o governo dele, durante o mandato dele, caiu bastante as ações, o dinheiro, eu perdi muita coisa. Então, pra mim, foi horrível mesmo. Ele só favoreceu os pobres, e a gente sabe que quem leva o Brasil pra frente é os ricos, né? A classe mais alta, né? E isso não favorece nem 1%, né? É com você, Cleiton, é com você, Gisele. Obrigado, Cecília. Falando agora sobre a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. E ela veio para substituir a Constituição Antiga de 1891. Ela prometia melhoras na condição de vida da grande maioria dos brasileiros. E ela fazia com que o direito à cidadania dos brasileiros aumentasse, fazendo com que aquela parcela marginalizada tivesse uma condição de vida melhor. Fiquem agora com a nossa repórter, Tarsila da Moral, onde ela contará para vocês sobre um pouco do nacionalismo exacerbado que está acontecendo na nossa nação. Boa noite, Cleiton. Com o início do governo de Vargas, o carnaval passou a ter um novo formato. Vargas criou algumas regras carnavalescas, onde essas diziam que as músicas iam passar de marchinhas para apenas homenagear a história do Brasil. Apesar da censura das marchinhas, Getúlio também utilizava isso a seu favor. O rádio também foi um marco no governo de Getúlio, pois além de transmitir comunicação e notícias, ele servia também como fonte de entretenimento. Obrigado, Tarsila. Agora falando um pouco mais sobre o governo. Surgiram 2 partidos, a ANL e a AIB, onde os quais
a AIB foi fechada. Entenda agora o motivo. A Ação Integralista Brasileira, ou AIB, foi uma organização política criada por Plínio Salgado e foi o primeiro partido das massas do Brasil. No começo eles até apoiavam o governo de Vargas, mas depois de um tempo, com o estabelecimento do Estado Novo, eles promoveram um levante integralista, que aconteceu dia 1º de maio de 1938 e teve como objetivo derrubar o governo. Eles tinham ideais anticomunistas e antiliberais, e é considerado o movimento fascista do Brasil. A organização esperava entrar no governo de Vargas, mas ela foi extinta como todos os outros partidos políticos no Brasil, isso pela Constituição de 1937. Quando o comunismo estava prestes a tomar o Brasil, Vargas colocou a sua ditadura, chamada Estado Novo, e começa quando Vargas colocou a nova Constituição em um golpe de Estado autoritário e dilui o Congresso, assumindo poderes ditatoriais com o objetivo de perpetuar o seu governo. E agora chamaremos o nosso repórter que falará um pouco mais sobre o Estado Novo. Boa noite, Claudio. Agora, informações direto sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou exatamente 9 anos, de 37 a 46. E esse Estado, ele era caracterizado pela centralização do poder, o nacionalismo, o anticomunismo e o seu autoritarismo. Agora falando um pouco sobre a política da boa vizinhança. Implementada durante os governos de Franklin Delano nos Estados Unidos, a chamada política da boa vizinhança tornou-se a estratégia de relacionamento com a América Latina no período. A sua principal característica foi o abandono da prática intervencionista, que prevaleceram nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina desde o final do século XIX. A partir de então, adotou-se a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente e assegurar a liderança norte-americana no hemisfério ocidental, fazendo com que até Walt Disney colocassem personagens brasileiros representados em seus desenhos, fazendo até com que elementos da cultura brasileira fossem implantados no entretenimento norte-americano, como a Carmen Miranda e o Zé Carioca. Complementando um pouco mais sobre o assunto, falaremos agora sobre a liberdade partidária. Cleiton, Vargas acaba de cometer suicídio. Suicídio? Vargas? Uma notícia horrível para a nação. O país agora está de luto. Vargas acaba de cometer suicídio.